E aí, rapaziada, professor Portela gravando nossa primeira videoaula de Geografia, frente 1 do Colégio Vital Brasil. Hoje a gente vai falar sobre relevo mundial. Quando a gente fala sobre relevo mundial, a gente tem que lembrar que existem algumas feições predominantes nas formas de relevo que a gente encontra no mundo, tá bom? São elas, primeiro, as montanhas, que geralmente se encontram em áreas de dobramentos modernos, né? Que são áreas que ainda não sofreram desgaste muito acentuado pelo intemperismo. Essas regiões vão apresentar altitudes bastante elevadas, indo aí a 3.000 metros, 4, 5, até 8.000 metros, muitas vezes. Elas vão apresentar escarpas bastante declivosas, elas vão apresentar também vulcanismo, tectonismo. Vulcanismo que a gente pode ver no exemplo do Monte Fuji, no Japão, que é um vulcão, e outros vulcões que a gente tem aí pelo mundo. Esses dobramentos, né, que são cadeias de montanhas sequenciadas uma ao lado da outra, se apresentam, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, montanhas rochosas na América do Norte, Cordilheira do Himalaia no norte da Índia. É interessante vocês perceberem que essas regiões se encontram, como eu já falei, com tectonismo, vulcanismo, ou seja, continuam com bastante movimentação, né? Uma segunda feição de relevo que a gente precisa prestar atenção são os planaltos. Planaltos, olha a pegadinha, muitas vezes as pessoas acabam dizendo que são regiões planas e altas. Isso não é mentira, mas a gente não pode restringir a descrição dessas regiões a isso só, né? O que classifica, de uma forma geral, os planaltos é que eles perdem sedimentos, tá ok? Sedimentos esses vão se depositar nas planícies, regiões também planas, mas de altitude mais baixa, só que da mesma forma que o planalto a gente não pode reduzir a explicação à altitude e ao fato de serem planos, na planície também não dá para reduzir a explicação a dizer que são planos e baixos. O que classifica predominantemente uma planície como tal é o fato de a gente ter acúmulo de sedimento, tá ok? A terceira feição que a gente tem, que é importante, é a depressão. Depressões são regiões que são mais baixas relativamente ao relevo de entorno, como dentro de um planalto, por exemplo. Essas regiões vão estar rebaixadas, vão ser mais baixas, como a depressão sertaneja aqui no Brasil, e a depressão sertaneja, que é uma depressão relativa. Ela é mais baixa que o planalto de uma forma geral, mas ela não está abaixo do nível do mar. Ela está acima do nível do mar. Portanto, é uma depressão relativa. Depressões que estão abaixo do nível do mar são depressões que a gente vai chamar de depressões absolutas, como é o caso do Mar Morto, que se apresenta 300 metros, mais ou menos, abaixo do nível do mar, né? A gente vai ver alguns exemplos, né? Dentro dos escudos cristalinos, dentro das regiões planálticas, a gente vai ter, em geral, relevos que já são desgastados. A gente vai ver aqui que a gente tem uma superfície relativamente plana, né? Que é uma formação planáltica e que tem essa condição de ser tão plana por ter já sofrido um desgaste pelo intemperismo bastante intenso, tá ok? A gente tem alguns planaltos que vão se destacar aí mundo afora, como o planalto do Deccan, né? Como o planalto da Arábia, planalto paulista, que são regiões de planalto. A gente vai ter também um outro tipo de relevo para a gente exemplificar aqui dos dobramentos modernos, das regiões montanhosas. O exemplo aqui na nossa figura, a Cordilheira do Himalaia, que tem altitudes bastante elevadas, né? E que é uma região ainda bastante ativa, tectonicamente falando, né? A gente tem aí o movimento da Índia em direção à Ásia, que causa dobramentos bastante intensos na região, tá ok? E a gente tem aí as bacias sedimentares, que se formam pelo desgaste dos topos ou de montanhas ou de morros. Esse material é carregado
pelos cursos d'água, por movimentos de massa, por escorregamentos que a gente tem nas escarpas, nas vertentes aqui desses morros ou dessas montanhas, e esse material vai se depositar nos fundos de vale, tá bom? Nesses fundos de vale, a gente vai ter a acumulação desse material, e essa acumulação vai formar as bacias sedimentares. Bacias sedimentares são bastante antigas, como bacias do período carbonífero. A gente vai ter a formação, quando bacias formadas em região continental, de áreas de jazidas de carvão mineral. Quando a gente tem essas áreas de deposição de sedimentos em áreas oceânicas, também lá do período carbonífero, período antigo na formação geológica do planeta, a gente vai ter esse material todo, né, intercalado com material orgânico, formando bacias petrolíferas. Tá, ok? Então a gente vai ter nos fundos de vale ou nas regiões litorâneas essa deposição de sedimentos. Tá, ok? A gente vê aqui uma imagem de um exemplo de uma planície na região da Europa. Na verdade, a gente está aí na França, né? E a gente pode perceber que é uma região bastante plana, né? Toda essa região plana, toda essa condição de ser plano, desse relevo, se dá pelo fato dos cursos d'água terem ido depositando ao longo do tempo sedimentos nessas regiões e que são depositados perpendicularmente à superfície, né, do relevo, perpendicularmente à superfície, formando regiões bastante planas, tá, ok? A gente pode ver aqui nesse mapa as diferentes estruturas de relevo, né? A gente vai ter, olhando aqui a nossa legenda, a gente vai ter em marrom os dobramentos modernos, né? Que se dão geralmente pelo encontro de placas tectônicas, encontros convergentes dessas placas, tá, ok? Como é o caso das Montanhas Rochosas, Cordilheira dos Andes, Monte Atlas, Cadeia do Atlas, os Alpes na região sul da Europa, Cordilheira do Himalaia. Todas essas regiões são áreas de encontro de placas tectônicas, tá, ok? E, consequentemente, de dobramentos, né? Aqui a gente tem um encontro convergente de uma placa oceânica, placa de Nazca aqui com a placa sul-americana. Esse encontro faz com que a gente tenha a Cordilheira dos Andes se dobrando, a placa sul-americana se dobrando e formando a Cordilheira dos Andes, né? Aqui a gente tem a Cordilheira do Himalaia, que se dá exatamente pelo encontro de duas placas continentais, mas também um encontro convergente, que vai causar um dobramento e a formação da nossa Cordilheira do Himalaia. Tá, ok? Aqui a gente vê um mapa físico da África. A África que é formada predominantemente por planaltos, tá, ok? E a gente tem algumas regiões a se destacar. A maioria da formação africana é de planaltos, como eu falei. A gente vai ter principalmente aqui a se destacar a cadeia do Atlas, como uma área de montanhas recentes, uma área de dobramentos, onde a gente tem ainda bastante tectonismo. A gente vai ter Planalto da Etiópia aqui, que é uma região relativamente mais elevada, mas a grande parte aqui da África é formada por planaltos. A gente tem também um dos litorais menos recortados aí do planeta, tá bom? A gente não tem tantas reentrâncias no litoral africano, ok? Aqui a gente vai ter um mapa físico também da América do Sul, que mostra para a gente como que a gente tem uma divisão bastante característica do relevo sul-americano, né? A oeste, a gente vai ter o dobramento moderno, como eu falei para vocês, com o encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana, a gente tem esse fenômeno do dobramento, né? Da formação da Cordilheira dos Andes pelo encontro, a entrada da placa de Nazca por baixo da placa sul-americana, e isso faz com que a gente tenha a formação
da nossa Cordilheira dos Andes aqui, tá ok? Se a gente for olhar um corte longitudinal da América do Sul, olha que interessante. A gente vai ter a oeste a Cordilheira dos Andes, formada exatamente pelo dobramento do encontro das placas de Nazca e Sul-Americana, como eu disse para vocês. A porção central da América do Sul, que apresenta aí regiões de planície, né, planície de deposição de sedimentos, e as regiões mais a leste, que são regiões onde a gente tem predominantemente regiões de planalto, os planaltos de leste e sudeste sul-americanos, tá ok? Se a gente olhar a América do Norte, a formação da América do Norte é bastante parecida com a formação da América do Sul, né? A gente vai ter a oeste a formação das montanhas rochosas, pelo mesmo efeito de encontro da placa do Pacífico, nesse caso a placa do Pacífico, com a placa norte-americana, causando, como é um encontro convergente, ele vai causar esse dobramento, né? Esse dobramento que é a origem das montanhas rochosas. A porção central aqui da América do Norte, com as regiões de bacia sedimentar, e as regiões aqui a leste, com as regiões de planaltos, tá ok? Se a gente for olhar também um perfil longitudinal da América do Norte, a gente vai ver aqui as montanhas rochosas, tá ok? As planícies centrais sedimentares e as regiões aqui mais a leste, com os montes Apalaches e as regiões mais planálticas da América do Norte. Se a gente der uma olhadinha aqui no mapa físico da Europa, a gente vai ver que a gente vai ter, de uma forma geral, a Europa como uma região de muitas planícies deposicionais. Se a gente pegar a região da Alemanha, pegar a França, pegar uma região da Rússia aí na parte ocidental, a gente vai ver uma região de bastante área sedimentar, tá ok? Na Península Escandinava a gente vai ter dobramentos mais antigos, e nas porções mais ao sul da Europa a gente vai ter nos Apeninos, nos Alpes Suíços, nos Alpes Itálicos e assim por diante, a gente vai ter as regiões de dobramentos mais modernos, né? Dobramentos que continuam sofrendo o processo de tectonismo e vulcanismo, tá ok? E aqui a gente tem um mapa físico da Ásia, onde a gente encontra um dos maiores fenômenos de dobramentos, né, e formação de montanhas que a gente tem no mundo, que é a Cordilheira do Himalaia. A gente destaca também duas regiões planálticas que são importantes, o Planalto do Deccan e o Planalto da Arábia, e as regiões de planície sedimentar que estão aqui pelo Sudeste Asiático, aqui nas regiões da China também. A gente tem também o Planalto Indo-Gangético, também, que é uma região importante de deposição de sedimentos, como planície fluvial também, por onde a gente tem importantes rios que passam, Rio Indo e Rio Ganges, como exemplo, um grande exemplo aí. E a gente tem também aqui na região da Mesopotâmia, Rio Tigres e Rio Eufrates, que são muito importantes também como bacias sedimentares nessa região. Bom, é isso aí que eu tinha para falar, que a gente tinha para conversar sobre o relevo mundial. Grande abraço, continue os estudos e até a próxima aula.